seguinte: a soberania de Deus é um tema fundamental e essencial de toda a Bíblia. Não é uma ideia de uma determinada corrente teológica, de um determinado grupo. É um dos elementos fundamentais, inclusive, da teologia já do Antigo Testamento. Decorre do próprio conceito de Deus. Ninguém, eu espero, tenha problema com a soberania de Deus. Não é essa a questão. A questão fundamental é como é que essa soberania divina se relaciona com a questão da liberdade humana. Como é que Deus permanece sendo absolutamente soberano e o ser humano absolutamente livre. Historicamente, essa questão é bem conhecida, acabou tendo uma conotação especial na história, devido à polarização de duas posições que são conhecidas como calvinismo e arminianismo, né? Os chamados calvinistas, que enfatizam mais a soberania de Deus, e os arminianos, que valorizaram muito a liberdade humana. Então há na história uma polarização das duas posições que precisam ser entendidas, compreendidas, e depois a gente tem que dar uma olhada no que a Bíblia fala também sobre isso, não só sobre os posicionamentos teológicos, né? Então, qual é a maneira correta de encarar a situação? Esse quadro aqui é bastante útil para a gente entender o que acontece historicamente. O mundo do século XVI recebeu uma influência significativa de novas ideias que entendiam o ser humano como o centro da história, e entendiam também que a razão humana era capaz de dar respostas a verdades que anteriormente eram monopólio da instituição religiosa. A tradição reformada, né, ela rompeu com a estrutura medieval. Apesar de ter rompido, no fundo, a tradição reformada ela inovou em termos de soteriologia, bibliologia e depois escatologia. Mas a teologia propriamente dita, ou a cristologia, é herança do que foi construído desde a igreja primitiva. A teologia vem do passado e ela é o que a gente chama de uma construção bastante tomista, bastante aristotélica. A teologia não saiu do nada. Os reformados surgiram e enfatizaram aquilo que era parte da grande tradição antiga, que é a soberania divina. Como o Armínio surge aí, né, no século XVI, a questão era reavaliar esse processo a partir da ideia agora de que o ser humano é capaz de fazer grande diferença em termos de determinação do destino. E aí surgiu essa polarização. Então, historicamente, a tradição reformada produziu grupos que são luteranos, né, calvinistas, presbiterianos, reformados e uma grande parte dos batistas. E a tradição arminiana, mais tarde, trouxe o surgimento de grupos metodistas, wesleyanos, os chamados batistas do livre-arbítrio, que no mundo de fala inglesa é um grupo, né, uma denominação mesmo. Aqui na realidade brasileira a gente tem os batistas têm um perfil diferenciado. Há batistas arminianos e calvinistas, e até calvinistas nistanistas, né, que são os mais acentuados, renovados, pentecostais e nazarenos. Então é importante destacar o seguinte: essa questão é uma questão antiga, é uma questão que foi discutida no século XVII e XVIII. Em tese não deveria ser discutida hoje, em função de toda a história da teologia. Tanto é que, posteriormente, com o desenvolvimento do que a gente entende, que é chamado, né, vulgarmente de ciência, e todo o pensamento ocidental, e isso trouxe, né, a ideia, um impacto no pensamento religioso cristão, e deu origem à tradição liberal. Liberal no sentido teológico do termo, que foi o pessoal que rompeu com a ideia de que o texto bíblico poderia ser confiável historicamente, que ele deveria estar cheio de mitos. Então o liberalismo teológico tem a ver com a dificuldade de receber a perspectiva sobrenatural no texto bíblico. O movimento surgiu no contexto europeu, depois migrou para todo mundo, e ele produziu uma reação forte, principalmente na América do Norte, que foi chamada de tradição fundamentalista, que é um movimento de extrema-direita que rompe fortemente com o liberalismo da época e produz um conservadorismo bem acentuado, e que criou essa polarização. Então esse é um problema, por exemplo, do início do século XX, né? Depois, isso foi causado pelo valor que a razão tinha na história do Ocidente. Aí a razão perdeu, né, o foco na história das ideias,
e então nasceu o que a gente chama de um pensamento não racional, ou irracionalista, no sentido que se entende que as qualidades mais interessantes e importantes do ser humano para lidar com a realidade são as não racionais, a imaginação, a questão da estética, a arte e outras coisas mais. E isso abriu espaço para a tradição carismática, né? Carismático e os pentecostais entendem que a questão não é cognitiva, mas sim mais fortemente emocional ou relacional, qualquer que seja a maneira detalhada de descrever isso. Então ela surge e a gente acredita, né, se Deus quiser e Nossa Senhora não atrapalhar, a gente vai continuar acreditando aqui, né, que o meio termo em todo esse processo deu origem ao que a gente chama de tradição evangelical. O que é a tradição evangelical? Dá uma olhada no Congresso da CEPAL, né, que você não vai entender mal. Deu até rima aqui. Então, a ideia é essa, né, esse resumo. E mais recentemente, a gente tem um mundo que perdeu a esperança na história, que perdeu a esperança em entender o significado da vida, do texto, de todas as coisas mais, que é o mundo pós-moderno. Que dá para a gente entender resumidamente com a frase: socorro para o mundo que eu quero descer, porque a ideia é que não há muita expectativa. O mundo pós-moderno, então, tem um contexto bastante diferente. Então vamos observar que isso que estamos falando aqui é uma coisa de 200 anos atrás, né? Então é uma discussão que no cenário, vamos dizer, acadêmico, não interessa mais, mas acaba sendo uma realidade prática do nosso cotidiano. Quando se discute essa questão, é necessário entender que pergunta, que questão é essa, o que está sendo considerado. Aí tem o que a gente pode chamar de perguntas pertinentes. Quais são realmente os detalhes que estão por trás dessa discussão entre soberania de Deus e liberdade humana? Primeira questão que é fundamental é: até onde a queda do homem afeta o ser humano? O homem caiu de que altura? Quebrou em quantas partes? O que sobrou desse processo? Será que a queda tirou de nós completamente a capacidade de fazer o bem? Será que a gente quebrou o intelecto? Será que quebrou a vontade? Será que quebrou o quê? Como é que foi isso? Até que ponto se reconstituiu? Então, o pecado de Adão, a grande discussão que vai variar entre as duas posições, né? É o que isso de fato produziu em nós. E diante disso a gente pergunta: somos capazes de fazer o bem? Se eu faço bem, esse bem é decorrente de quê? E que tipo de bem é esse? Quais são as limitações? Ou eu não faço bem nenhum? Como é que funciona isso? Como é que a gente deve entender como resultado da queda? Decorrente disso, e também de outras questões, a outra pergunta é se nós temos livre-arbítrio. Nós temos de fato capacidade de escolha ou não? Essa questão não é nem só do mundo teológico, é uma questão inclusive do mundo acadêmico, né? A gente sabe, por exemplo, que algumas correntes psicológicas entendem que o índice de determinação biológica ou comportamental sobre a pessoa é de tal forma que as escolhas que eles fazem, na verdade, é uma ilusão, decorrente de certos fatores predisponentes. Uma coisa interessante no mundo de hoje, por exemplo, é que a maneira como a pessoa dirige a sua sexualidade cada vez mais é entendida como algo não opcional. Como os fatores genéticos e ambientais sejam tão determinantes que a pessoa, na verdade, não tem escolha. É o que a gente chama de um determinismo biológico ou psicológico. Da mesma forma, a pergunta é: diante do que somos? Os irmãos não têm livre-arbítrio, ninguém tem livre-arbítrio absoluto. Se a pessoa quiser ir para Plutão agora, pode querer à vontade, que não vai conseguir por causa da sua finitude, da sua condição de criatura, né? Mas a questão é se o arbítrio que nós possuímos, ele foi de tal forma atingido na questão da queda que a gente não tem condições de escolher de verdade. Ou será que a gente tem? Como é que funciona? Outra pergunta fundamental é: Deus escolhe as pessoas para a salvação? Ou são as pessoas que fazem essa escolha? Mas não é o Espírito que toca no coração? E por que o Espírito não toca de todo mundo do mesmo jeito? Mas ele toca mais alto de um lado, toca mais baixo do outro. Como é que funciona? Por que algumas pessoas ouvem e outras não? E por que essa escolha acontece, se é que ela acontece, e quais são as decorrências desse processo, né? E até tem gente que vai mais longe: será que Deus escolhe a pessoa para a perdição? Que seria o caso de algumas posições calvinistas mais radicais. Depois, o que é eleição ou predestinação? Essas palavras ninguém pode discutir porque elas estão no texto bíblico. A questão é o que elas significam. Alguns entendem eleição e predestinação do ponto de vista da escolha soberana de Deus. Outros vão entender de maneira diferente. Não, eleição, predestinação,
Quer dizer que Deus sabia que a pessoa ia se converter por causa da sua onisciência, e Deus simplesmente antecipou isso no seu conhecimento, mas não que ele determinou nada. Ele só foi anotando antes do cara, né, poder, como alguém que assistiu o videotape do jogo. Ele já sabia que o gol ia sair, não que ele foi lá e participou e fez alguma coisa durante a jogada. Depois, a graça de Deus pode ser resistida. Nós somos salvos pela graça, a ação da graça de Deus na nossa vida. E a pergunta é, essa graça pode ou não pode ser resistida? Nós temos condição de lutar contra essa ação divina, até que ponto nós permanecemos inteiros aí. A outra é, por que Cristo morreu? Quem defende mais a soberania divina entende que Cristo morreu somente por aqueles que vão ser salvos, e não para o mundo todo. Já vamos explicar por que se pensa assim. E então, a ideia decorrente é que a expiação, né, quer dizer, a salvação em si, o perdão dos pecados, o remover da ira divina, seria ou não limitada. Como limitada? Que a expiação, de fato, é destinada somente aos eleitos, predestinados e os salvos, e não a todas as pessoas, que é a marca da teologia chamada mais calvinista. E mais algumas coisas, né, que nem sempre é fácil de entender, por mais simples que pareçam. O que é a salvação? Salvo de quê? Do que você foi salvo? É um grande conflito e falta de compreensão sobre esse assunto. Você foi salvo da condenação eterna, foi salvo do pecado, você foi salvo do pecado porque você ainda peca? Que tipo de salvação foi essa? O que veio no pacote, na caixa da salvação, e que você, ou talvez acha que tem, mas abriu lá, não tem, ou tem algumas brindes lá embaixo que você nem olhou, não está nem sabendo que recebeu. O que é exatamente esse elemento chamado salvação? Essa salvação, principalmente entendida como salvação eterna, a pergunta, ela pode ser perdida? Será que pode? Ou não pode? Não, ela é garantida por Deus, foi Cristo que deu, e então não pode. Não, mas pode porque Deus não vai forçar ninguém. Se alguém quiser virar as costas, ele vai embora. Então pode ou não pode? E para quem acha que pode, se complica um pouco, porque como é que pode? Depende do lugar, se perde de maneira diferente, né? Então, em alguns lugares, a pessoa, por exemplo, dançando uma música, pode dançar espiritualmente e perder a salvação. Em outros lugares, até o cabelo da pessoa pode levar a perder a salvação. Há uns grupos mais radicais, por exemplo, que sugerem que se Cristo voltar e você estiver tomando banho, você vai ter dificuldades. Você pelo menos deve já ter terminado o banho. No meio, a coisa não vai funcionar direito, né? Então existe um nível X de vestimenta especificada que a pessoa deve ter para que essa salvação possa ser garantida, né? Varia de contexto para contexto, e é o grande drama, né? Como que a pessoa perde, o porquê ele perde, e quanto tempo ela fica perdida, o que ele faz para restaurar, e como é que esse processo funciona. Depois da salvação, pressupõe-se que nós temos um processo de crescimento diante de Deus chamado santificação. Como é que funciona essa santificação? Como é que isso se relaciona até com a própria salvação? Por exemplo, os irmãos entenderem como isso é sério. Não faz muito tempo assim, uma pessoa quis atravessar a rua lá em São Paulo no meio dos carros. E alguém perguntou, mas por que você faz isso? Não, porque eu tenho corpo glorificado que Deus me deu, e o carro não vai, né, pode passar 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Não, vocês estão rindo que vocês não entenderam a teologia ainda, calma aí. Aí ele disse assim, não, porque a Bíblia diz lá em Colossenses que nós já ressuscitamos com Cristo. Se ressuscitamos com Cristo, então é que a pessoa que não tem o corpo inteiro é porque não crê direito, não tem fé, não determinou ainda que isso acontecesse. E essa questão, a gente ri porque está num ponto extremo, assim, absurdo. Mas mais para cá, por exemplo, nós somos salvos do pecado, mas do quê? Somos salvos da culpa do pecado, sem condenação. Somos salvos da presença do pecado, né? Alguns acham que eu não peco mais. Fomos salvos do poder do pecado. Ele não domina a minha vida, apesar de eu estar com a natureza pecaminosa, com a carne lutando. Muita gente se confunde. A mesma coisa da cura. O que foi que Cristo conquistou? Qual cura que deve ser feita? E, consequentemente, com a ressurreição, né? O que é que está já, né, ativamente funcionando, né? E o que ainda é bênção que vai ser, vamos dizer, contemplada na vida eterna. Muita gente sofre bastante na vida cristã sem entender os detalhes desse processo. E a santificação é isso. Eu que produzo, é Deus que produz. E até onde ela vai? Muitas pessoas entendem, por exemplo, que a santificação pode chegar ao que a gente conhece como perfeccionismo. A Vida vai lançar agora, esses dias, no próximo mês, acredito, um livro sobre santificação, exatamente discutindo
Diferença entre aqueles que preferem uma santificação posicional, uma santificação estabelecida e paulatina, daqueles que entendem que você pode chegar num nível em que praticamente você não peca mais. Como diria John Fletcher, depois da experiência do coração puro, ficar livre de todo e qualquer pecado conhecido na vida. Só se tiver algum pecado é tudo da segunda, terceira divisão. Nada assim muito sério, muito grave, que possa ameaçar a liderança do campeonato. Uma coisa nessa direção. É interessante, então, avaliar agora as posições teológicas na história. Como é que esse processo se deu, como é que as coisas se organizaram historicamente. Vale a pena mencionar que antes da discussão chegar ao nosso contexto da Era Moderna, houve um monge nascido nas Ilhas Britânicas chamado Pelágio. Pelágio, né, é o famoso movimento conhecido como pelagianismo, entendia essa questão da liberdade humana em contraste com a soberania de Deus de maneira bastante distinta e, eu diria, a gente poderia dizer que é uma posição arminiana para lá de radical. O que o Pelágio sugeriu? Ele disse: o homem é bom por natureza, ou seja, o pecado de Adão não interferiu tanto. A queda só trouxe condenação para Adão. Adão que aprontou o problema dele, não tem nada a ver com isso. A disposição da vontade não foi afetada. Isso não interfere em absolutamente nada. Por isso que Pelágio foi rejeitado teologicamente, doutrinariamente. O homem nasce como Adão, sendo capaz de escolher entre o bem e o mal. Ele permanece numa situação de neutralidade. O homem comete pecado quando segue os maus exemplos iniciados por Adão. Então perceba bem, né, a proposta. A ideia é que Adão é simplesmente uma espécie de paradigma do comportamento incorreto e inadequado. Você se torna um novo Adão quando você age da forma incorreta que ele fez, mas isso não interfere em nada em você. Os teólogos liberais, nesse sentido teológico, e é um grupo de hereges chamados socinianos, sempre defenderam a posição de Pelágio. Acho que hoje em dia temos pessoas que estão pensando um pouco próximo dessa ideia também. O arminianismo, o que é a ideia mais objetivamente clara? O homem é decaído por natureza. Diferente, né? Não, nós partimos desse pressuposto de que, de fato, isso é realidade. A queda trouxe condenação. Condenação foi apenas para Adão, porque ele pecou. Mas veja bem, o pecado de Adão só nos é imputado quando pecamos individualmente, mostrando nossa concordância com Adão. Aquela ideia que é tirada da interpretação que se faz de Romanos, que Adão pecou, né, mas todos nós somos, porque todos pecaram. Então, à medida em que eu pratico o pecado, eu me posiciono do lado de Adão. A diferença em relação ao pelagianismo é que a ideia é que a disposição da vontade é corrompida, de modo que o homem tem uma inclinação para o pecado. No mundo, na perspectiva pelagiana, ninguém tem inclinação para o pecado. O sujeito permanece ali na coluna do meio. Ele escolhe para que lado vai. No arminianismo, a coisa já é um pouco mais perto do Novo Testamento, né? Mais próxima a ideia, acreditando que, de fato, a inclinação do ser humano não é a mais correta possível. Mas Deus, aí que está a diferença. Deus concede a graça preveniente para corrigir a disposição pecaminosa. A diferença na perspectiva arminiana é que não é exatamente a questão da disposição do ser humano. Quando a pessoa se converte, ele recebe Deus age nele, né, trazendo essa graça preveniente que permite que essa disposição pecaminosa seja corrigida. Então, a pessoa não fica na mesma situação que ele estava de pecaminosidade. O grau de recuperação no arminianismo é considerado mais acentuado, muito mais otimista. O homem é agora, como Adão no Éden, capaz de escolher entre o bem e o mal. Armínio é o proponente. Essa ideia, de certa forma, está na teologia católica, nas ideias de Erasmo de Roterdã, famoso humanista holandês, os metodistas e muitos pentecostais. Aqui vale a pena fazer uma seguinte consideração. A teologia católica, historicamente, ela teve grande ênfase de Agostinho. Depois, a ênfase maior, que se tornou a ênfase predominante, é de Tomás de Aquino, que é o teólogo católico. Toda a doutrina fundamental foi montada em Tomás de Aquino, que é,
seguidor do pensamento de Aristóteles, no final das contas. O que eles pensavam? Como é que é a ideia? Tomás de Aquino acreditava, por exemplo, que quando o homem caiu, a vontade dele foi prejudicada, mas o intelecto não. Então a razão humana foi considerada em plenas condições de funcionamento, não foi atingida. Daí a gente entende o que acontece na Europa, com o Renascimento italiano, né, com as novas ideias filosóficas, porque a ideia é que a razão, a luz da razão está funcionando, por isso que na história surge, né, o racionalismo, a ideia de que a gente pode explicar e compreender o mundo através da razão. Por isso que os filósofos como Descartes, por exemplo, Spinoza, acabam sendo filhos tardios de Tomás de Aquino. Amém, irmãos? Brincadeira, vocês vão dormir com essas coisas complicadas que a gente está falando aí, né? Vamos lá. A posição de Agostinho e Calvino, o que é claramente estabelecido? O homem é decaído por natureza. Até aí nós estamos seguindo a mesma ideia que aparece no pensamento arminiano. A queda trouxe, a diferença está aí, condenação e culpa a todos os homens. A coisa não ficou parada em Adão. A disposição da vontade está totalmente corrompida e inclinada para o mal. O homem tem livre-arbítrio, mas não é muito forte, porque é governado por sua natureza pecaminosa. A grande escolha é errar muito ou pouco, mais, né, ou um pouco menos. O homem peca por ser um pecador. A ideia não é que você se torna, no mundo arminiano, você se torna pecador quando você cometeu o pecado. No pensamento calvinista, não. O pé de laranja dá o quê? Dá laranja. Pé de coco, né, o coqueiro dá coco. Pé de gente dá pecado. A ideia é essa, você produz pecado porque isso é decorrente do que você realmente é, né? Você não precisa aprender o mal. Uma coisa que surge, se alguém achar essa ideia difícil de entender, vale a pena assistir aquele famoso filme do Senhor das Moscas. Um grupo de meninos inocentes, maravilhosos, que se perdem numa ilha, e aos poucos eles vão começando a fazer certas coisas assustadoras. E no meio do filme, né, eles dizem, puxa, nós estamos fazendo tudo aquilo que os adultos sempre fizeram. E a gente, né, achou que não ia fazer. Talvez isso tenha alguma correlação com a política brasileira também, mas vamos lá. Agostinho de Hipona é o grande articulador desse pensamento. Posteriormente, temos grandes homens como Gregório, Anselmo, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, né, que é o grande avivalista, o Sproul, que é autor conhecido, e o Ryrie, que é o principal editor por trás da Bíblia Anotada, publicada pela editora Mundo Cristão. Para entender isso mais claramente, vamos tentar entender alguns pontos fundamentais do arminianismo. Veja, o arminianismo insiste, além dessa questão do ponto de partida sobre o que o homem é, e Cristo morreu por todos, mas somente os crentes são salvos. O que quer dizer isso? Cristo morreu por todos significa que Deus quer salvar todas as pessoas. Mas a salvação que Deus providenciou, ela foi disponibilizada. Ela está lá no site. Agora o pessoal tem que fazer o download. A coisa funciona mais ou menos assim. A bola está com a gente. Deus colocou as coisas disponibilizadas, mas só quem crê é que vai ter a vida eterna. O homem é decaído e naturalmente é incapaz de boas obras, a não ser que ele passe por esse processo da ação de Deus. A graça de Deus pode ser resistida. A pessoa não vai ser convertida se ela não quiser. Diferente do calvinismo. O calvinismo acha que a coisa está mais para o lado do profeta Jonas. Mesmo que não queira, a pessoa chega lá. Porque Deus acaba mexendo com ele de tal forma que ele não tem como escapar. E todos serão salvos no final, já que a coisa depende primordialmente da gente, Deus disponibilizou tudo. Isso fica em aberto, né? Dentro da perspectiva arminiana, as coisas têm um caminho aí diferenciado que agora não dá para a gente detalhar. No calvinismo ficou muito famoso uma sigla chamada TULIP, né, que é a famosa tulipa, que resume o que os calvinistas do século XVII enfatizaram sobre a questão da redenção que Deus nos providencia. A primeira chama depravação total do ser humano, né, pecaminosidade completa, eleição incondicional, que é a predestinação. Deus escolhe de maneira incondicional, a pessoa não tem participação nesse processo ativamente. A expiação, né, ela é limitada, ou seja, Cristo morreu apenas para os eleitos, em favor dos eleitos e dos salvos. Não morreu por todo mundo. Esse que é o grande ponto que se discute. E a graça de Deus é irresistível e está assegurada o que se chama a perseverança dos santos.
né, aquele que a pessoa tem a salvação e ele vai até o final com essa salvação, porque ela não pode ser atingida e alterada. Então vamos ver o que isso significa na prática. O que quer dizer, mais especificamente, a ideia de que o homem é totalmente decaído. Quer dizer que todos herdaram o pecado de Adão. Não é essa a ideia de que Adão fez o pecado e eu repeti aqui e agora me tornei parecido com ele. Não, isso vem, né, através de uma herança que está em mim. Eu já nasci totalmente perverso. Não tenho nenhuma... Isso não quer dizer que a pessoa só faça o mal. Entenda bem, tá? Quer dizer que tudo que a pessoa faz está maculado. Sempre existe um vetor egoísta controlando a ação. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma oração, vai fazer uma mensagem. E essa oração, mensagem são coisas maravilhosas, ele faz. Mas existe um vetor de egocentrismo, existe um esnobismo, existe várias coisas incluídas nesse processo que estão relacionados com essa pecaminosidade humana. Não é que o sujeito só faça, né, barbaridades, né? Essa não é a questão. O homem possui, portanto, uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o mal que decorre dele mesmo. Esse pecado original decorre da queda, né? E o homem é incapaz de fazer o bem no sentido pleno do termo. E a depravação total é o ponto de partida essencial da perspectiva calvinista. Já já nós vamos ver aqui alguns quadros ilustrativos que vão ser bem proveitosos. Diante disso, a eleição incondicional ou a predestinação, que Deus escolhe antes que a pessoa possa ter ideia de qualquer coisa, veja, é impossível. Por que ela é considerada? Que é impossível que o homem escolha Deus. O homem nunca vai escolher a Deus, segundo essa perspectiva. Ele sempre, por causa da sua inclinação, vai escolher ir para o outro lado. Mas Deus, né, age dessa forma porque não existe possibilidade que ninguém faça nada. A ideia é que o homem está morto nos delitos e pecados. Se ele está morto, nem se mexer, ele não se mexe. Se Deus não fizer alguma coisa, ele não levanta. Daí que vem uma grande dificuldade do pensamento calvinista, que Deus escolhe arbitrariamente. Por que arbitrariamente? Porque nós não sabemos qual é o padrão de escolha divina. Como é que Deus faz a escolha? A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Alguns falam asepsia, inclusive, né? A ideia é que Deus não age por favoritismo, que em Deus não há, traduzindo para o português de hoje, né, Deus não comete parcialidade. No grego, Deus não escolhe a pessoa pela cara, né? Foi o versículo que me consolou, inclusive, quando eu li. Puxa, que maravilha. Falou o meu coração, que bênção, né? Então, Deus escolhe arbitrariamente, quer dizer que não há parâmetros de compreensão do que acontece na escolha divina. A ideia é que isso está escondido, oculto, na soberania de Deus e nós não podemos entender. Né? Por isso que se cantava um hino há muito tempo atrás, não sei se ainda se canta, que dizia: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Né? Onde é que Deus estava com a cabeça quando ele resolveu me escolher? A ideia é essa, não há condições de entender isso. Daí o destino humano é predestinado. Não é determinado pela pessoa. E Deus escolhe alguns, claramente, porque existe a ideia da perdição e de condenação. E por incrível que possa parecer para o mundo contemporâneo, alguns são destinados à perdição. E aí entre os calvinistas há aqueles que vão dizer o seguinte: Deus não escolheu alguns, ele escolheu só o pessoal que vai ser salvo. Os outros são automaticamente caem para a segunda, terceira e outras divisões, né? Para os quintos, né, da divisão. E outros, é diferente a situação, diz que Deus realmente escolheu quem vai e escolheu quem não vai, que seria uma posição calvinista mais radical. Entendendo mais claramente a expiação limitada, o que isso significa? Jesus morreu apenas pelos eleitos. Por quê? Do contrário, seu sacrifício seria ineficaz. Como é que funciona isso? A ideia, a grande preocupação calvinista é: se Cristo morreu, e quem é Cristo? Deus homem. O seu sacrifício é perfeito e é absolutamente eficaz, porque ele é 100% humano, então seu sofrimento foi real, foi total, e ele é 100% divino, ou seja, seu sacrifício tem valor eterno. Como é que pode o Filho de Deus morrer e depois 80, sei lá, 70, 90% da humanidade se perder? Então o seu sacrifício se tornou ineficiente e ineficaz. Isso não faz sentido. Então, o que acontece é que o sacrifício de Cristo, para ser devidamente eficaz, Cristo deveria ter morrido por aqueles que realmente vão ser salvos, e não, né, ser desperdiçado em favor daqueles que não tiveram nenhuma participação real nesse processo.
Então, nesse sentido, a expiação, ele morreu efetivamente. Dificuldade dessa ideia é que alguns textos sugerem diferente, né, que Deus quer que todos sejam salvos. E isso é difícil de explicar dentro dessa posição. E, nesse sentido, o sacrifício de Cristo beneficiou apenas alguns poucos, que são os eleitos. Dá para entender aqui, fazendo um contraste sobre essa situação. Para um arminiano, Cristo morreu por todos de modo igual. Cristo veio salvar a todos, morreu por todos e fez expiação por todos, até mesmo pelos que no fim perecerão, conforme a afirmação de John Wesley, que era naturalmente arminiano. Calvinista vai dizer, não, Cristo morreu pelos eleitos. A extensão da expiação é idêntica à intenção da eleição divina. Não é possível que Deus tenha desejado uma coisa e tenha saído outra, porque isso compromete a sua posição divina. Então essa é a maneira de entender. Eu vou dizer para os irmãos que eu sou malvado, não estou aqui para ajudar vocês, né? A ideia é complicar a vida de vocês e problematizar bem a situação para que antes da gente tomar um posicionamento claro sobre as coisas, pelo menos entender o que é que está acontecendo. A graça irresistível no pensamento calvinista é entendida de que maneira? O Espírito Santo opera diretamente. O que quer dizer isso? Sem mediação. Por isso que a graça é irresistível, porque é a ação do Espírito direta na pessoa e a ideia é que ele não tem como resistir ao Espírito do próprio Deus. Por isso o homem não tem escolha e não tem como resistir à ação desse Espírito. E por que isso é necessário? Porque se o Espírito não agir, como o ser humano é totalmente quebrado, não ficou nada funcionando direito, o que acontece? O homem não pode entender o Evangelho. As coisas espirituais não são entendidas, não sei se o Espírito agir e abrir a cabeça do sujeito. Daí a necessidade de que essa graça de Deus haja e de maneira irresistível. Sem a intervenção divina não pode haver salvação, porque o homem jamais vai se ajudar de acordo com esse tipo de enfoque. A perseverança dos santos é uma questão um pouquinho mais, vamos dizer, que deve ser entendida mais especificamente. Varia um pouco de grupo para outro, mas enfatiza Deus tem um controle total. Então você recebeu a Cristo, você está salvo, você está totalmente seguro. Não há perigo nenhum de cair. Porque Deus tem um controle total. A ideia é que se a salvação depender da pessoa, ele vai perder no dia seguinte. Mas se depende de Deus, então não tem problema. É igual a sua certidão de nascimento, o seu documento, quando você tem 8, 10 anos de idade. Sempre está com o pai e com a mãe. Se for com você, pode esquecer que vai ficar no cinema, na escola, em algum lugar. A ideia é essa. A salvação não se perde, não há jeito. Por isso que a postura calvinista diz, uma vez salvo, salvo para sempre. É esse tipo de enfoque, é interessante, mas há textos bíblicos que sugerem que há problemas com uma posição dessa em muitas ocasiões. Principalmente pelo próximo ponto aqui colocado, que apostatar da fé de verdade é impossível. Um calvinista vai dizer, mas como é que você explica Demas, que era companheiro de Paulo e foi embora? Não, ele nunca foi salvo. Ele teve, assim, alguma espécie assim, ele participou das eliminatórias, mas nunca chegou na Copa de verdade. Nunca teve lá, né? Nunca realmente, parece que foi, mas não foi. Então a coisa, é desse jeito, né? É aquele famoso gol que a bola parece que entrou, é o gol da Inglaterra contra a Alemanha na Copa de 66, né? Para a gente de fato entender o processo, vai ficar claro, por meio de imagens, ilustrações aqui, o que é, de fato, o problema do pecado. O que está acontecendo com a questão do problema do pecado. Vamos observar. Veja só, no pelagianismo, entenda bem o que aconteceu. Adão é o autor do pecado original. Acontece que a natureza decaída e a culpa do pecado não passou para cá. Ficou. Então, o sujeito está belo, tranquilo, alegre aqui, porque apenas o pecado individual é que conta numa perspectiva pelagiana. O que realmente aconteceu com Adão é problema de Adão. Nós não temos nada a ver com isso, ficou com ele. Cada pessoa comete o seu pecado particular e individual. Não há relação entre os dois. Há um estudioso controvertido, recente, chamado Clark Pinnock, nos Estados Unidos, que se aproximou de um enfoque pelagiano. E veja que aqui é a coisa bem parecida, Ele é adepto do que é chamado teísmo aberto. O pecado original, a natureza decaída e a culpa não chegam aqui. Eu tenho o quê? Herdado apenas a depravação cultural. O que quer dizer isso? Que é a presença do mal dentro da própria sociedade. O sujeito aprendeu a ser canibal porque ele nasceu num lugar onde o pessoal fazia churrasco do vizinho. Essa é a ideia. Mas não é que isso seja uma coisa inerente. Ele cresceu
num ambiente onde o pessoal gosta de jogar bomba na cabeça dos outros. Então ele achou que isso é perfeitamente normal. Então a questão é essencialmente cultural, mas não é a ideia de que isso passou para ele. Por isso, em tese, ele está livre. Ele não tem a natureza. Já no arminianismo, a coisa muda, porque o que não passa para cá é a culpa. Culpa de Adão, mas a natureza chegou aqui, né? Eu tenho herdado a natureza decaída, mas não a culpa, a responsabilidade do pecado de Adão. Não existe essa relação entre a minha pessoa e de Adão. Então o arminianismo representa uma mudança em relação a essa perspectiva. E no caso do calvinismo, né, junto com o pensamento de Agostinho, olha lá, aí sim, aí passou tudo. Natureza decaída, culpa, tudo chegou a nós. Então eu tenho herdado a natureza decaída e a culpa. Dá para entender que essa posição não vai ser a mais assim, desejada da maioria das pessoas, que nos coloca em dificuldades maiores, né? Vocês vão começar a ter a percepção de que vocês têm uma mistura um pouco de cada coisa, né? E de repente parece que não sei, alguma coisa desse jeito. Pelágio. Como é que funcionava? Que é bom ver, como é que é o ser humano? Antes da queda, depois que ele caiu, quando ele é salvo e na vida eterna. Que essa é a pergunta séria, né? E aí? E se alguém resolver fazer bobagem lá em cima depois da salvação? Cai de novo? Ou não? Como é que fica? E se alguém resolver fazer uma segunda revolução satânica no céu, como Satanás fez? Aí começa tudo de novo do zero? Como é que funciona esse processo? Existe esse perigo? Por que que isso é tão importante? É importante entender que a gente não corre esse perigo lá, porque o nosso arbítrio, a nossa escolha, ela é gasta. Uma vez que você se definiu ao lado de Cristo, você está seguro para sempre. É como se você tivesse gastado, né, um cartucho que você não tem mais. Por exemplo, você não pode dester o filho que você já teve, porque a sua condição já foi estabelecida. Caso não seja assim, nós estamos perdidos. Né? A coisa vai ser complicada. O céu vai virar um inferno, com tantas possibilidades de problema. Não é assim. Então vamos lá. Antes da queda, Pelágio, né, a famosa expressão latina dito, ele disse, ó, na queda eu posso não pecar. Eu tenho diante de mim o mal e o bem. Eu tenho condição de não pecar. Como o problema de Adão é de Adão, depois de caído, a coisa não mudou nada. Eu posso não pecar do mesmo jeito. O mal e o bem estão diante de mim. Quando eu for redimido, na verdade não muda muito. Eu posso não pecar também. Eu recebo perdão, salvação, mas eu estou mal e bem. Somente na glorificação na vida eterna é que eu não posso pecar. Aí sim, diante de mim eu tenho o quê? Bem e o bem. Não existe mais alternativa de praticar o mal. Comparando isso com o pensamento de Armínio, olha lá, antes da queda, posso não pecar. Mal e o bem. Agora, caído, eu posso não pecar, mas veja bem, o meu bem, né, que eu tenho como alternativa, está ali junto com o mal. Não é um bem, no sentido absoluto, já está contaminado, porque eu tenho uma natureza pecaminosa que me deixa numa situação diferente. Quando eu sou redimido em Cristo, quando eu, né, tenho esse upgrade espiritual aí, né, você 2.0, a coisa melhorou, aí muda aqui. Eu posso não pecar, tenho essa opção, porque agora eu tenho realmente condição de fazer o bem, o que aqui era meio duvidoso. E agora, como glorificado, eu não posso mais pecar também na vida eterna, né? Geralmente, o começo e o fim é igual, o problema é o processo no meio. Já em Agostinho, olha lá. Eu posso não pecar, mas, olha a diferença, quando eu caído, eu não posso não pecar. Por quê? Porque a natureza pecaminosa, ela é determinante em mim. Então, como eu disse, a escolha é entre o mal e o mal. Né? Que tipo, né, de mal a pessoa vai fazer na Copa? Né? Torcer pela Argentina ou pela Itália? Esses são dois males possíveis que ele pode escolher. Né? Brincadeira, né? E redimido. Agora sim, pela ação do Espírito, pela nova natureza, eu sou capaz de fazer o bem de novo. Então eu posso não pecar. E na glória eterna, salvo completamente, eu não posso pecar e a opção é bem e bem. Tá? Então esse quadro dá uma ideia para a gente fazer. Daí está a base de compreender todo o processo do que acontece com a vida da gente. Espero que pelo menos dê vontade da gente estudar um pouco mais do assunto, né? Porque você pode pecar, né? Não querendo entender as coisas direito. Então vamos lá. Será que você pode pecar? Não, mas a escolha é sua, a soberania de Deus. Como é que funciona? Vamos ver. Qual é, depois de ver tudo isso, qual é a grande dificuldade que a gente enfrenta nesse processo diante dessa situação das posições entre o calvinismo e o arminianismo?
o que acontece? Primeiro problema sério é o que a gente chama de polarização do testemunho bíblico. Na verdade, a doutrina calvinista arminiana foi feita, elaborada no século XVII, e ela está limitada por uma determinada maneira de fazer teologia. E aí o que acontece? A gente tem o texto bíblico polarizado, e esses textos são escolhidos de um lado e de outro. A posição tem mais ou menos um caminho pré-estabelecido, e a gente acaba colocando um texto contra o outro, como a gente vai ver mais claramente no ponto número 3 aí. Depois, a questão fundamental é qual é o modelo lógico condutor da teologia. A Bíblia não é um livro de teologia. A Bíblia é a verdade revelada de Deus, de forma escrita, por várias maneiras diferentes de construir literatura. O que acontece? É como se a gente tivesse a feira solta aqui no chão para guardar. E aí a gente vai colocar isso dentro das caixas dos armários. Mas quem coloca é a gente. As caixas, os armários, fomos nós que montamos. A pergunta é, essas caixas e armários são adequadas para as coisas que a gente comprou? Então, por exemplo, eu tenho um armário retangular assim, comprei uma melancia. Melancia, do ponto de vista da geometria mais básica, não compactua necessariamente com o formato do armário. A pessoa tenta enfiar a melancia no armário, assim como uma criança ganhou aquela bola de presente, né? Ele pega aquela caixa e tenta enfiar até que ele rasga a caixa e descobre que não cabe. Então a questão é, será que o modelo de construção de teologia é adequado para explicar essa questão que envolve a soberania de Deus e a liberdade humana? Será que esse modelo que conduziu a uma polarização, uns são defensores da soberania, outros defendem a liberdade, será que isso é suficiente, adequado? Será que cabe direito? Senão, não só a coisa parece, né, com a caixa e a bola, ou parece com um prato de comida que o adolescente pega no acampamento. Os irmãos já viram os adolescentes que têm fé, muita fé, né? Eles têm aquela fé de remover montanhas, montanha de arroz, montanha de feijão, montanha, né, de carne, vai trazendo. E aí ele pega um prato e não cabe a comida naquele prato. Ele vai colocando, depois ele sai, né, aí escapa um bolinho para fora, cai um pouco de caldo de feijão e vai indo para todo lado. A pessoa faz a mesma coisa, ele pega uma caixa calvinista e vai colocando um versículo. Aí cai um para fora, cai o outro que não tem explicação, cai o outro para o lado, né, espalha pelo chão. O arminiano faz a mesma coisa, ele põe lá a sua caixa, funciona assim, ele vai colocando um versículo e vários textos vão escapando pelos lados, né, com a síndrome de adolescente no acampamento. Então, a grande questão é, as teologias e textos aqui, por exemplo, são utilizados e defendidos e são considerados difíceis por certas posições. Por exemplo, o livro de Hebreus, especialmente capítulos 6 e 10, não são textos que os calvinistas gostam de ler. A ideia de que Esaú, por exemplo, buscou arrependimento e não conseguiu. A ideia de que Deus rejeita a pessoa, que a pessoa pode entrar no processo de apostasia, não é nada confortável. Por outro lado, capítulos de 9 a 11, ou Efésios capítulo 1, é o terror dos arminianos. Dizer que Deus escolheu, que Deus predestinou, não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim de Deus de usar a sua misericórdia, porque eu levantei o faraó, né, para dizer a ele que eu deveria mostrar nele o meu poder. Para trabalhar com isso, a gente realmente tem que entender que a Bíblia parece que não se importa com essa questão de calvinismo e arminianismo, e trabalha com esses assuntos assim lado a lado, tanto é que vocês devem ter recebido no material de vocês um artigo que a gente desenvolveu chamado a Teologia do Saci Pererê, a teologia de uma perna só, que é a questão de ficar só com um lado da coisa, sem tentando, vamos dizer, amputar o outro. Então, esses enfoques aparecem. E o que acontece? Normalmente, a tendência de caminhar para o lado da polarização, ou a radicalização de uma posição, tem gerado, por exemplo, fatalismo. O que é o fatalismo? As coisas acontecem por determinação do destino, não tem o que fazer. Não há o que possa ser feito. Né? Ou pelo determinismo, né? A coisa está fechada de certa maneira, a priori, e eu também não posso interferir. Ou o humanismo, que é o problema mais do arminiano, que é a ideia de que o homem determina toda a realidade e Deus, né? Deus está descansando, foi dar uma passeada em outro universo, daqui a pouco ele vem. A gente vai conduzindo as coisas e às vezes até caminha para um universalismo, já que o homem é o determinador da realidade. Então, diante dessa situação, agora vamos ver o que acontece se a gente tem uma perspectiva bem
bem definida de uma das posições bem radicalizadas. Problemas para os arminianos resolverem. Se eu determino, se sou eu que conduzo a realidade, eu que conquisto a minha salvação, alguns problemas sérios precisam ser encarados. Por exemplo, olha que coisa séria. Se eu determino tudo, quer dizer que eu tenho a vontade absoluta do universo. Deus me chama, me convida à salvação e provê os meios para a salvação, e o Satanás, o diabo, está do outro lado puxando para me derrubar. Mas na verdade, nem Deus nem o diabo, nada. Quem determina, quem é o rei da cocada preta, quem é o bambambam, sou eu. Eu é que decido o que eu faço e o que eu não faço. Parece que Deus e o diabo, assim, então, mais ou menos como que jogando, e eu sou o juiz da partida, eu resolvo. Quem tem poder de decisão nesse processo do universo sou eu. Será que é assim? Outro problema é que, como Deus disponibiliza, quem faz a coisa sou eu mesmo. Eu é que creio e descreio, eu que faço e não faço. Então, no final das contas, é quase como eu que me salvo. Não foi Deus, né? Então, talvez um calvinista diz, eu fui salvo. O arminiano diz, eu me salvei. Eu decidi. A coisa chega num ponto, eu me lembro que eu estava lendo um livro para lá de arminiano, e o autor dizia, por exemplo, que um demônio, ele estava conversando com Jesus e um demônio entrou no meio. E aí o demônio começou a atrapalhar e Jesus não se mobilizou, não fez nada, né? Se ele fosse brasileiro, diria que ele nem sabia o que estava acontecendo, mas aí ele chegou lá, né? Nesse processo, e o demônio estava lá, até que o cara perdeu a paciência. Demônio, eu te mando embora, eu te ordeno, sai daqui em nome de Jesus. Aí o demônio saiu. Jesus falou, está vendo só? Se você não tivesse falado, eu não poderia fazer nada, porque tudo foi entregue para vocês, né? Você que tem o domínio da situação. Então, o problema sério é esse. A outra ideia é que, se é verdade que não só eu me salvo, mas eu seguro as pontas, pergunta, quando é que você vai estar seguro? O que faz com que você perca a sua salvação? E que tipo de um problema doutrinário é suficiente? Um problema moral? Que tipo? Há pessoas que perdem a salvação porque, sei lá, tomaram um refrigerante meio estranho, né? Ou qualquer outra coisa. Será que um boliviano pode ser salvo depois de tomar tanto chá, né? Aí já é mais grave, aí já é apostasia, né? Aí já é um negócio. Vamos fazer uma oração? Pedir poder de Deus. Aí não tem chance nem no calvinismo, nem no arminianismo, né? É uma coisa mais complicada. E nessa história, Deus acaba não sendo nem soberano e nem tem glória, porque é a pessoa é que decide toda a parada. Parece que, se eu determino tudo, eu sigo um enfoque plenamente humanista, e mais do que isso ainda, eu sou aparentemente moralmente neutro. Eu não tenho nenhuma espécie de real contaminação pelo pecado. São problemas sérios e teológicos que um arminiano de carteirinha deve considerar. Os calvinistas talvez também não estejam numa situação tão confortável nesse processo. Porque vem a outra problemática do outro lado. Se Deus determina as coisas, se Ele é que realmente dá as cartas, então daí, será que Deus é injusto? Pergunta é, se Deus é o rei de toda justiça, de toda bondade, e Ele faz tudo direitinho, nele não há nenhuma parcialidade, nada disso, a pergunta é, será que Deus é culpado de favoritismo, de parcialidade? Deus seria injusto fazendo isso? Como é que Ele pode fazer essa escolha? O outro problema é que, se Deus determina, não tem escolha nenhuma. Eu não tenho, na verdade, eu não fiz coisa alguma. Não há, será que eu posso ser considerado uma espécie de robô? Alguém que simplesmente está num processo que, né? Escuta, você está salvo? Estou. Por quê? Não tenho a mínima ideia, rapaz. Sabe que eu cheguei aqui. Se Deus determina, uma ideia perigosa que surge da conclusão lógica dessa perspectiva é que não é necessário pregar o Evangelho. Por exemplo, quando William Carey chegou para o seu pastor na Inglaterra e falou, olha, tem muita gente no mundo sem conhecer a Cristo, eu preciso ir para a Índia. Ele falou, não, você é maluco. Quando Deus quiser salvar os pagãos, Ele vai muito bem saber o que fazer. E não você que vai, quem é você para tentar fazer aquilo que é a obra de Deus. Então, uma possível compreensão de alguém que seja radical nesse posicionamento é que não é necessário, porque no final das contas, quem tiver que ir vai chegar lá. Não tem jeito. Talvez seja possível a pessoa pensar, não preciso me santificar. A santificação é operada por Deus. Ele é que sabe a hora certa, o momento certo. Foi igual aquela pessoa que eu encontrei que estava afastada do Evangelho, achei tão interessante. Falei, escuta, mas você conhece a Cristo, mas você como é que está? Não, eu estou afastado do Evangelho. Mas como é que é isso?
Falou, não, eu vou voltar, mas eu não vou voltar na carne. Quando Deus quiser, no momento certo, Ele vai me trazer de volta. Eu falei, aí tem, né? Assim não vale, não brinco mais, né? Tão complicado. Se Deus determina tudo, a pergunta é, será que alguém pode ser condenado de verdade? Se a pessoa não participou de nada, alguém pode ser de fato condenado com base em quê? A pessoa vai dizer, não, mas olha, não há razão para que eu... E talvez uma pergunta bem difícil de responder é que se Deus determina tudo de fato, por que é que o Novo Testamento e a Bíblia toda tem tantos mandamentos e advertências? Por que diz, cuidado, olha, observe bem o exemplo do pessoal, não façam isso que o negócio vai ficar complicado. Por que o texto sugere tantas advertências se na verdade não há perigo nenhum? Então, se você escolher o caminho da carne para fazer o mal, aqueles que fazem isso perecerão. Essa é a ideia de Romanos 8, que aliás tem muitos textos bastante amados pela posição calvinista também. De um tempo para cá existe uma tendência decorrente de um pensamento chamado teologia do processo, e que tem um desdobramento no mundo evangelical que foi chamado de teísmo aberto, que foi iniciado nos Estados Unidos por dois pensadores, principalmente chamados Clark Pinnock e John Sanders. Eles tiveram problemas, inclusive, com a Evangelical Theological Society, que é uma associação de teólogos na América do Norte, e eles partiram, que a gente chama de um arminianismo para lá de radical. Foram longe demais na tentativa de defender o que a gente chama de uma autonomia humana. Veja só o que aconteceu. A ideia do teísmo aberto, a intenção é positiva. Ela diz o seguinte, ele pretende resolver o problema do mal. Qual é o problema do mal? É a questão da teodiceia. Como é que Deus pode ser considerado justo e bom diante do sofrimento e do mal que acontece à nossa volta? Qual é o problema nessa história? Como é que resolve isso? Então o argumento, desde a antiguidade, que é levantado é o seguinte, ou Deus não tem o poder, ele até quer, mas não consegue, porque ele não é onipotente, por isso que justifica tanto sofrimento, tanta coisa complicada no mundo, ou Deus até tem o poder, mas não quer. Alguma coisa tem que estar funcionando desse jeito. Então, a grande preocupação é como é que acontece, por exemplo, a guerra da Bósnia. Mulheres são estupradas, crianças assassinadas, homens são mortos, são mandados para uma guerra injusta, tal. Como explicar isso, né? Então a intenção da teologia do Deus diminuído, do teísmo aberto, é livrar a culpa de Deus. Vamos fazer a coisa de uma forma que Deus não seja responsabilizado pelos problemas. E como é que isso acontece? A ideia é uma ideia um tanto quanto assim, interessante, mas muito estranha no final. A ideia é que Deus resolveu limitar-se. Por exemplo, Jesus esteve entre nós, na figura humana. Ele encarnou-se. Deus, Filho, se limitou para estar conosco. Da mesma forma como Deus, quando se comunica conosco, ele entra no tempo e no espaço, ele fala palavras humanas, decorrentes da nossa limitação. O pessoal levou isso às consequências mais extremas, e preste bem atenção. Eles disseram, não é que Deus não é soberano, que ele não é onisciente nem onipotente, é que essas qualidades entraram em modo de descanso de tela. Então lá só parado. Deus tornou inoperante, ele resolveu, de certa forma, abrir mão disso. Na prática ele deixou de ser onipotente e abriu mão de conhecer o futuro. Então Deus entra na história como parceiro nosso para construir essa história, e já não é mais um Deus, na prática, nem onipotente nem onisciente. Nesse processo, Deus, ele até é legal com a gente no problema dos mal. Ele fica triste junto com a gente, mas ele não sabe, por exemplo, que vai acontecer um grande terremoto em algum lugar do mundo, em São Francisco ou no Japão, e vai ficar preocupado com isso. Na Bíblia, isso não é um problema. Tanto é que, por exemplo, a gente tem desastres muito mais sérios, como dilúvio, tem coisas muito mais complicadas. Eu acho que está disponível na internet, na revista Enfoque. Eu escrevi um texto chamado O Senhor tem o seu caminho na tormenta, a partir de Naum 3, que tem uma discussão voltada para essa questão, se vocês acharem interessante. Então, esse é um arminianismo radical que acabou sendo rejeitado pelo consenso evangelical nesse processo todo. Então vamos ver mais claramente o que acontece com o problema do modelo teológico. Vamos lá.
Existe uma palavrinha alemã chamada Zeitgeist, que é o famoso espírito do tempo. Toda época tem uma maneira de entender o mundo e a realidade. E o que acontece? Como é que a nossa teologia que a gente recebeu foi montada? Ela foi montada a partir do que aconteceu no século XVI. O que aconteceu no século XVI? O homem ocidental desenvolveu uma grande confiança no conhecimento, na razão e na ciência. Essas coisas sim vão resolver os problemas do mundo. Basta você compreender, entender e colocar o método em prática que tudo vai dar certo. Viveremos felizes para sempre. Essa que é a ideia, né? Então tudo tem que ser compreendido, medido e analisado. O poder da razão. Depois de uns 200 anos o pessoal falou, ih rapaz, não é bem isso. Na verdade a razão, assim, ela entende umas coisas, mas não entende tudo. E ela não traz solução. Tanto é que o mundo de hoje você vê cada vez mais propostas e perspectivas não racionais são a solução e a saída para tentar lidar com a realidade. E aí, qual que é o grande problema? O problema de lidar com a questão do calvinismo, do arminianismo, é que nós estamos trabalhando com teologias fechadas, com categorias sistemáticas que tentam polarizar. A questão é, será que essas coisas são realmente contraditórias? Será que esse modelo lógico resolve? Será que é verdade que se Deus escolhe eu não posso escolher? Ou será que se eu escolho Deus não pode escolher? A pergunta é, quando você aceitou a Cristo, quem que fez o processo? Foi o Espírito Santo que agiu ou foi você que aceitou? Provavelmente, né? Recebi uma revelação agora aqui, que vocês vão responder, os dois, pastor, né? Então, parece que uma inter-relação de duas realidades que não são necessariamente opostas ou contraditórias como a gente imagina. Então, por que isso tem que ser bem compreendido? A teologia como um todo, ela pode ser dividida em 3 áreas fundamentais, né? Inclusive tem uns nomes estranhos que é bom colocar num vizinho muito chato que você tiver por lá. Então, a teologia apofática, catafática e pietista, né? Então veja bem, a teologia propriamente catafática ou doutrinária, que a teologia ela ensina como pensar sobre Deus e inevitavelmente coloca Deus numa caixa. Não dá. Quando você tenta pensar e delimitar, você vai necessariamente, né, tentar, vai colocar em alguma caixa. Às vezes a caixa é muito antiga, às vezes a caixa é muito pequena, às vezes a caixa é boa, né? Depende. Tem sistemáticas diferentes e algumas mais elogiáveis ou menos elogiáveis. Existe a teologia pietista, devocional, que enfatiza a vida com Deus, interpreta Deus através da experiência, que também tem o seu lugar. Ela não é autônoma, não pode controlar, mas tem o seu significado. E existe uma outra, chamada teologia apofática, que é o mistério. O que quer dizer isso? Ela não afirma, ela preserva o mistério. Há partes do nosso conhecimento sobre Deus que não é que sejam irracionais, são transracionais, são além da nossa compreensão. Quer ver um exemplo claro? A Trindade. Deus é um ou três? Até o Legião Urbano, o Renato Russo, estava perguntando, né? Como saber que um Deus ao mesmo tempo é três e esse Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram um Deus tão triste? Vendo como o pastor estuda e conhece as coisas de Deus? Olha lá, tá vendo? Brincadeira, né? Então, o que acontece? Essa ideia da Trindade, que está na categoria de mistério, não dá para entender como é que um ser pode ser 3 pessoas e um só ser. Isso está além da compreensão. Já, por exemplo, o grupo Testemunhas de Jeová, eles tentam tirar aquilo dali e pôr aqui. Aí eles vão explicar. Como é que explica? Não explica. Não consegue. Não dá para explicar. Então ele não é possível. Deus só pode ser um. Aí ele pega, traduz João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, letra maiúscula, e a palavra era Deus, letra minúscula. Algumas versões deles dizem um Deus. Aí você chega e pergunta, peraí, você disse que a palavra estava com Deus, letra maiúscula, e ela era um Deus, letra minúscula. Só aqui tem 2. Quantos deuses mais vocês têm por aí? Porque não tem como resolver o problema, né? Porque tenta-se racionalizar algo que está na categoria de mistério. Jesus era humano ou divino? Isso é racional? De jeito nenhum. Como é que Deus cabe num nenê em Belém de Judá? Como é que o Filho de Deus, o Criador do universo, Deus Filho, entra na história humana através de um recém-nascido? Isso é compreensível e isso é paradoxal. Jesus era humano ou divino? Alguns tentam, né, dissociar, como quem põe café com leite e depois tenta separar o café do leite, não tem jeito, né? Jesus, quando ele sentou no poço de Jacó, estava mais humano, porque ele cansou.
né? Não, na hora em que ele expulsou o demônio estava mais divino. Então parece que, né, a frequência estava captando mais divindade, depois entrou alguma interferência e diminuiu um pouco. Não dá para pensar assim. A Bíblia é humana ou divina? Tem uns que não entendem essas coisas e tentam separar. Não, esse versículo aqui é mais divino, esse aqui é mais humano. Não, tem uns que são humanos. Veja o que Paulo falou lá. Ele diz, isso digo eu, não o Senhor. O que é isso? Falta de estudo de hermenêutica. Paulo está dizendo, ó, aquilo quem disse foi o Senhor. Ou seja, Jesus falou isso explicitamente, você acha lá no Sermão do Monte, no discurso lá em Mateus. E não foi eu que disse. Agora, o que eu estou dizendo agora, digo eu. Ou seja, não o Senhor não falou isso explicitamente, não está no discurso de Mateus, mas eu estou dizendo com toda a autoridade do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que deu na minha cabeça, que deu na telha. Eu tenho vontade de escrever eu quero minha participação na Bíblia, vou colocar um versículo aqui. Não. Assim não vale, não brinco mais. Que história é essa, né? Então, nós estamos na categoria do mistério. Dá para separar qual é o versículo mais divino, mais humano? Não, porque isso não tem condições. Então, grande parte da teologia, a gente entende o ensino, mas a gente é limitado, nem tem condições de entrar na profundidade daquilo, porque aquilo é transracional, é misterioso. Por isso, grande parte do raciocínio bíblico acontece de maneira dialética, às vezes até mais do que isso, polialética. Qual é a ideia? A lógica aristotélica clássica, tradicional, acostumou-se com a ideia de que se eu falei uma coisa e eu falei o oposto, nós estamos num processo de contradição. Ou seja, se Deus é soberano, eu não posso ser livre. Se eu sou livre, Deus não pode ser soberano. A pergunta é, será que as coisas são assim? O processo, a maneira de raciocinar na Bíblia é muito mais dialética. Quer ver um exemplo claro? Dá uma lida nos profetas, por exemplo. Lê os profetas e você fica maluco. Porque você lê uma página, o profeta chega, é o seguinte, eu vou acabar com todo mundo, Deus levantou, eu vou destruir Israel, não vai ficar ninguém, eu vou arrebentar a boca do balão, não vai sobrar nada. Aí você lê de noite, você nem dorme direito, né, aquele texto. Aí você vira a outra página, Deus, Israel, como me esquecerei de ti? Até tem, né, o enfoque nordestino, bichinho de Jacó. Vermezinho de Israel, né? Você lê o texto, você fala, peraí, isso aqui tá mais com cara de uma mama italiana do que com o Deus da teologia sistemática. Uma hora quer pegar os caras na esquina, outra hora tá beleza, ó, eu amo vocês, nunca vou me esquecer. Por quê? Porque essa dialética é normal no texto. O texto, ele vai de um lado para o outro, porque é a maneira, inclusive, hebraica de raciocinar. Então, não é saudável, ou correta, ou esperável. Por isso que a Bíblia não está nem aí para a confusão que os evangélicos arrumaram. Ele continua dizendo o texto um do lado do outro e os caras que entram em parafuso. Para a Bíblia está tudo beleza, está tudo tranquilo, né? Acontece o processo de maneira muito tranquila. Diante de tudo isso, pelo menos é interessante que essa dialética não nos permitirá abrir mão de certas coisas fundamentais, né? Certas coisas que são essenciais, que fazem parte da Bíblia, de toda a revelação, que precisam ser consideradas aqui. Primeiro, não dá para abrir mão da soberania de Deus. Você abrir mão disso, caiu tudo, arrebentou. Você tirou a última lata de leite ninho do supermercado para ver o preço, rodou, não ficou nada. O conceito de Deus depende exatamente da ideia de Deus soberano, né? No Antigo Testamento é mais forte ainda. Não sei se você percebe a ideia. Hoje o pessoal inventou umas outras coisas, né? Quando acontece um problema na vida da gente, geralmente foi o inimigo, né? O cara tropeça na rua, está amarrado, vai ver o sapato dele está desamarrado, ele já nem entendeu o que aconteceu. Ou é culpa de alguém. Na Bíblia, a ênfase na soberania de Deus é tão impressionante. Veja o caso de Ruth e Noemi, quando elas voltam de Moabe, depois de tudo. Aí chegam para Noemi para conversar com ela, e a Noemi diz, olha, o que aconteceu comigo foi que o Senhor descarregou contra mim a sua mão. A ideia da soberania de Deus é tremenda, tudo acontece, né? Isso é tão interessante, o raciocínio bíblico. Você lê a 1 Samuel 24, você vai ler a história, 2 Samuel 24, a história do Davi, né? Que o Senhor incitou a Davi a fazer o recenseamento de Israel. Aí você vai lá em 1 Crônicas 21 e diz, Satanás incitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Que negócio é esse? Deus faz num, Satanás faz no outro? Porque a gente imagina Satanás como um opositor de Deus, né? E no Velho Testamento a soberania é tão destacada que Satanás, como gosta de dizer o pastor Jeremias, quando não passa de um pitbull,
né? Preso na mão do Senhor. Quando ele permite, fala, pega, solta, e vai lá, depois ele puxa e volta. Então, Deus, na verdade, é o responsável final do processo. E ele permite a ação satânica dentro de limites, mas debaixo da ação poderosa. Não é um jogo de dois iguais, né? Não é Brasil e Argentina, é Brasil e Trindade e Tobago no Maracanã. É outro processo, a relação entre os dois, né? Então, não dá para abrir. Não dá para abrir mão da salvação pela graça e pela fé. Quando alguém for além na liberdade humana, que ele não considerar mais salvação pela graça e pela fé, pode esquecer que não tem mais como colocá-lo numa posição de acordo com as Escrituras. A responsabilidade humana também não pode ser abandonada. O homem é responsável pelo que faz. Ele não é um mero robô. Ele tem ação, determinação, tem culpa pelo que ele faz, não pode ser colocado em Deus. E a gente pode discutir os detalhes disso, mas sem dúvida a Bíblia nos dá a ideia que essa salvação em Cristo é segura. Nós temos segurança em Cristo, não se pode construir uma salvação que, por causa de uma bolinha de ping-pong ou qualquer coisa, a pessoa deixe isso, falta a compreensão do que significa de fato essa salvação. Diante disso, nós já estamos caminhando para o final aqui, já estamos nos 35 do segundo tempo, vamos lá? A teologia bíblica procura fugir dessas categorias aprisionadoras do texto e faz exegese, que é a arte de interpretar, de ler o texto a partir das línguas originais, e respeita o texto. Escuta o texto e vamos ver o que ele tem a dizer. Permite a tensão dialética. Não precisa ser uma coisa contra a outra. Veja bem, o que realmente acontece? A gente tem condição de entender? Não tem condição. Como é que se resolve a soberania divina e a liberdade humana? Se resolve? Não se resolve. Parte disso é misterioso. Deus age e você age. Então, nós temos aí uma parte do processo, duas paralelas só se encontram no infinito. Né? Uma moeda, não tem quem achou uma moeda de um lado só, levanta a mão aí. Né? Toda moeda tem que ter dois lados. E isso não dá para compreender, está além da nossa condição. Toda vez que você tenta forçar para montar um sistema, você corta um pedaço do processo, pratica a teologia do Saci Pererê e a coisa não funciona. Não funciona de acordo com o texto. O texto não fica preso a caixas e devemos entender que a questão como algo que vai além da nossa razão. Apesar dessa situação toda, nós devemos seguir alguns conselhos ao tentar lidar com o texto devidamente. Primeiro, manter a tensão entre certas ideias. Qual é o grande problema? A gente imagina, preste bem atenção, que o texto bíblico é montado para satisfazer a nossa curiosidade. É igual estudo de escatologia. A pessoa não vai ouvir o estudo para fazer o que o texto tinha intenção, que é, veja que tipo de pessoas vocês devem ser, que tipo de piedade diante do fato da volta de Cristo. A ideia é saber se o anticristo vai ter unha encravada, para que time ele vai torcer, onde é que ele vai nascer, né? Se ele vai ter 1,80 m, 1,76 m e assim por diante. São perguntas que pretendem satisfazer a curiosidade humana, o que não é a proposta do texto bíblico. Então, as ideias têm tensão na Bíblia, porque isso tem uma função importante. Não dá para resolver tudo racionalmente. Precisamos entender a função do texto e obedecer. Veja bem. Quando a gente pega as categorias sistemáticas e joga, a gente prende o texto. Quer ver um livro da Bíblia altamente comprometido? É 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7 fala de celibato. Quem que vai falar sobre isso? Celibato você apanha, né? Porque vai ficar complicado, ninguém quer saber disso. Mas está lá, então a pessoa, não, isso aqui eu vou deixar para uma outra ocasião. Chega no capítulo 11 sobre o véu. Que véu, que nada, esse negócio de véu já era. Puxa, vai para o 12. Véu não cabe. Não vamos, será que esse texto está fazendo aqui? Problema dele, depois eu descubro. Vamos para o próximo. 12. 12, a gente tem a questão dos dons carismáticos. Igrejas mais fechadas não vão nem tocar nesse assunto, imagina, vai dar uma confusão. 14, fala sobre como lidar com o dom de línguas. 1 Coríntios, em grande parte das igrejas, metade já foi para o vinagre. Não dá nem para abrir e falar sobre ele, porque a teologia sistemática controla, a pessoa não pode mexer. Texto bíblico não foi feito para confortar ninguém. E a Bíblia não pode ser amansada pela teologia, pela filosofia. E se a Bíblia produzir confusão na cabeça do cara, deixa produzir. Um pouquinho de confusão não faz mal para ninguém. Né? Aí o cara, ele fica, porque isso é bom, porque o cara fica pensando, você descobre quem está vivo na igreja, depois você coloca, aí o cara vem, pastor, peraí, eu não entendi. Eu falo, opa, esse está vivo. Ele não veio matar o tempo dele aqui, ele está realmente ligado no que está sendo falado.
Porque senão, né, a ideia é jogar uma aspirina espiritual nos caras para eles aguentar a próxima semana, e a gente simplesmente quer satisfazer a curiosidade e deixar o pessoal felizes para sempre. Mas a ideia do texto é diferente. Então, muitos textos, se o texto que você lê enfatiza obediência e advertência, deixa o pessoal obedecer e ficar divertido. Se eles se sentirem um pouco preocupados, deixa o cara lá. E se o outro texto enfatiza a soberania e o amor de Deus? Também, eu me lembro que eu preguei uma vez um desses textos pesados sobre o amor de Deus. O cara no final do culto falou, ficou bravo, me chamou de uma pastor, você não pode fazer uma coisa dessa. Eu falei, mas que foi, pastor? Não pode. Quase que eu falei, cruz credo, crê em Deus, para, o que houve? Não sei o que lá, tá. Aí ele chegou e falou, não, porque do jeito que o irmão falou, se for assim, o pessoal nem vem mais na igreja. O pessoal já é cara de pau, já pega leve, ainda falar que Deus é desse jeito, é que ninguém vem. Aí eu falei, mas o marketing não pode controlar o texto, irmão. Deixa o pessoal não vem. O que eu vou fazer o quê? Né? Então a ideia é essa. Nós precisamos entender a complexidade de certos temas. Colocar em caixinhas definidas e tentar minimizar a força do texto não é a resposta correta. Precisamos saber o que é fundamental, o que o texto pretende, e escute o texto e não force o texto. É bom, né? A coisa que me deixa mais chateado e triste no nosso país é que o que menos se procura, o que menos se vende na literatura chama-se comentário bíblico. Há alguma coisa errada nesse processo. Ou as pessoas têm uma conexão direta que eles não precisam nem saber do que se trata, ou há uma espécie de desinteresse. O texto não pode forçá-lo. Leia o texto 3, 4 vezes, deixa o texto pregar para você primeiro, depois você fala para os outros, porque é palavra de Deus. E encerrando aqui, eu não vou gastar tempo olhando isso, mas a exegese original procura ver o texto, né, descobrir o seu sentido. Aqui tem todas as palavras, né? A palavra bahar e várias palavras do grego que tem a ver com eleição, com escolha, tomar, designar, ordenar. Não há tempo para a gente olhar esses detalhes. Aqui só um exemplo, só para a gente ver para que lado caminha uma teologia mais exegética e mais responsável com a Bíblia. E aí vem a última coisa, que aspectos práticos decorrem da compreensão do mistério que existe entre a relação de soberania divina e responsabilidade humana. Primeiro, diante de tudo que a gente ouviu, primeira coisa, podemos respeitar o sagrado e a sabedoria. O que quer dizer isso? É que a nossa limitação não permite fechar o texto em caixinhas menores e deve afirmar o texto e deixar ele exercer a sua função. Então a gente adquire uma respeitabilidade profunda com o texto. Eu acho tão interessante. Eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia é legal pra caramba. É impressionante como o texto assim chama atenção. Você lê Romanos, você lê devagarzinho, né? Aí, tal. Inclusive a gente está até fazendo hoje um programa chamado Rota 66, a Bíblia toda em 2 anos, pela Rádio Transmundial, com esses enfoques capítulo por capítulo. Você pega até pela internet se quiser. Aí você lê o texto, vai ler no Romanos, aí você vai no Romanos de 1 a 8, toda a teologia própria paulina mais forte, 9 a 11, aí a questão de eleição de Israel. Quando chega no capítulo 11, Paulo não aguenta, ele começa a louvar Deus. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, né? Literalmente assim, o fogo cai em Paulo, ele não aguenta, né? A força da revelação. Quer dizer, o texto não vem só deixar a gente com a mente atendida, ele enche a alma de uma maneira surpreendente em função do poder do seu mistério. Então você respeita, né? O problema de muitas pessoas que estudam a Bíblia é que eles são atingidos por essa tendência gnosiológica dos nossos dias, e ele trata o texto como objeto e perde a relação de respeito e de percepção do sagrado, né? É muito conhecimento e pouca sabedoria. Aí a coisa perde o foco. Nós temos que entender que o texto quer deslocar a questão para a vida. A questão não é se você descobre qual é o último chifre da cabeça do cavalo, não sei do que. A questão é como é que isso vai fazer diferença na sua própria vida, e por isso o texto tem que ser afirmado, mesmo que racionalmente ele deixe a pessoa em dúvida. Depois, isso vai valorizar a unidade do corpo. Porque à medida que você constrói uma caixinha sistemática pequena, você vai chegando a um ponto em que você diz, a pessoa pensa diferente e vai separando. É uma vergonha o movimento evangélico no mundo. Nós temos mais de 100 mil denominações, a maioria tudo igual. Né? É uma coisa complicada. Você vai falar do evangelho com uma pessoa hoje, você fica num sufoco, cara, mas espera aí, eu tenho uma igreja lá, que é os filhos de Moisés misturado com a vara de Arão, que engoliu as outras, como é que é a sua igreja? Eu não entendi e tal. Você fica numa situação, quase você tem que fazer, né? X tal X pertence a R, X maior ou igual a zero, cosseno, tangente, fazer um gráfico, o cara entender o meio evangélico. Mesmo assim, não tem equação que consiga resolver o problema. A unidade do corpo de Cristo é um valor do Novo Testamento. Outra coisa é ter maior tolerância.
Nós estamos brigando no Brasil por uma questão do século XVII. Mas as pessoas estão, né, assim, deixando em segundo plano o que é fundamental e discutindo filigrana. Os batistas, por exemplo, são bem conhecidos por serem muito chatos com esse negócio de batismo. Até que eu conheci um batista que foi para um grupo mais chato ainda. O cara chegou num lugar e ele queria trabalhar numa igreja na América do Norte, né, era um pastor da América do Norte. E aí chegou lá, o pessoal falou: escuta, você foi batizado? Foi. Como é que foi? Por imersão, biblicamente. Falou: mas como é que é isso? Não, fui batizado assim, o pessoal me colocou na água, e, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Falando: tá errado, tem que ser batizado de novo. Esse aqui não é aceito, porque você não foi batizado biblicamente. Mas por quê? Primeiro porque tem que ser mergulhado 3 vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo menos faz um curso de mergulho, né? Então, 1, 2, 3. E tem mais. Batismo, que é batismo, tem que ser para frente, não para trás. Quem quer para trás é endemoniado. Você tem que ajoelhar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Aí o cara ficou no sufoco, né? Porque ele sempre rebatizou todo mundo, agora chegou a vez dele. Tem que ser rebatizado. E tem igreja que discute se pode ser em tanque, se pode ser em água corrente. Tem igreja, só falta ver a temperatura da água, né? O ângulo que a pessoa cai-se com cosseno. Raiz de 3/2, ângulo de 60 e tal. O que vai discutir? Que mais? Onde é que a gente vai chegar com isso? Maior tolerância é necessário para que a igreja tenha impacto. Crescer em humildade diante da amplitude e grandiosidade da palavra de Deus. Se a gente perder esse senso de admiração, vocês estão perdidos, estão roubados. E finalmente, o que Deus deseja, depois de tudo que a gente ouve, que a gente aprenda a glorificar a Deus e a ser obediente. Que Deus abençoe vocês. Processo de contradição. Ou seja, se Deus é soberano, eu não posso ser livre. Se eu sou livre, Deus não pode ser soberano. A pergunta é, será que as coisas são assim? O processo, a maneira de raciocinar na Bíblia é muito mais dialética. Quer ver um exemplo claro? Dá uma lida nos profetas, por exemplo. Lê os profetas e você fica maluco. Porque você lê uma página, o profeta chega, é o seguinte, eu vou acabar com todo mundo, Deus levantou, eu vou destruir Israel, não vai ficar ninguém, eu vou arrebentar a boca do balão, não vai sobrar nada. Aí você lê de noite, você nem dorme direito, né, aquele texto. Aí você vira a outra página, Deus, Israel, como me esquecerei de ti? Até tem, né, o enfoque nordestino, bichinho de Jacó. Vermezinho de Israel, né? Você lê o texto, você fala, peraí, isso aqui tá mais com cara de uma mama italiana do que com o Deus da teologia sistemática. Uma hora quer pegar os caras na esquina, outra hora tá beleza, eu amo vocês, nunca vou me esquecer. Por quê? Porque essa dialética é normal no texto. O texto, ele vai de um lado para o outro, porque é a maneira, inclusive, hebraica de raciocinar. Então, não é saudável, ou correta, ou esperável. Por isso que a Bíblia não está nem aí para a confusão que os evangélicos arrumaram. Ele continua dizendo o texto um do lado do outro e os caras que entram em parafuso. Para a Bíblia está tudo beleza, está tudo tranquilo, né? Acontece o processo de maneira muito tranquila. Diante de tudo isso, pelo menos é interessante que essa dialética não nos permitirá abrir mão de certas coisas fundamentais, né? Certas coisas que são essenciais, que fazem parte da Bíblia, de toda a revelação, que precisam ser consideradas aqui. Primeiro, não dá para abrir mão da soberania de Deus. Se abrir mão disso, caiu tudo, arrebentou. Você tirou a última lata de leite ninho do supermercado para ver o preço, rodou, não ficou nada. O conceito de Deus depende exatamente da ideia de Deus soberano, né? No Antigo Testamento é mais forte ainda. Não sei se você percebe a ideia. Hoje o pessoal inventou umas outras coisas, né? Quando acontece um problema na vida da gente, geralmente foi o inimigo, né? O cara tropeça na rua, está amarrado, vai ver o sapato dele está desamarrado, ele já nem entendeu o que aconteceu. Ou é culpa de alguém. Na Bíblia, a ênfase na soberania de Deus é tão impressionante. Veja o caso de Ruth e Noemi, quando elas voltam de Moabe, depois de tudo. Aí chegam para Noemi para conversar com ela, e a Noemi diz, olha, o que aconteceu comigo foi que o Senhor descarregou contra mim a sua mão. A ideia da soberania de Deus é tremenda, tudo acontece, né? Isso é tão interessante, o raciocínio bíblico. Se você lê a 1 Samuel 24,
você vai ler a história, segundo Samuel 24, a história do Davi, né, que o Senhor incitou a Davi a fazer o recenseamento de Israel. Aí você vai lá em 1 Crônicas 21 e diz: Satanás incitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Que negócio é esse? Deus faz num, Satanás faz no outro? Porque a gente imagina Satanás como um opositor de Deus, né? E no Velho Testamento a soberania é tão destacada que Satanás, como gosta de dizer o pastor Jeremias, quando não passa de um pitbull, né, preso na mão do Senhor. Quando ele permite, fala: pega, solta, e vai lá, depois ele puxa e volta. Então, Deus, na verdade, é o responsável final do processo. E ele permite a ação satânica dentro de limites, mas debaixo da ação poderosa. Não é um jogo de dois iguais, né? Não é Brasil e Argentina, é Brasil e Trindade e Tobago no Maracanã. É outro processo, a relação entre os dois, né? Então, não dá para abrir. Não dá para abrir mão da salvação pela graça e pela fé. Quando alguém for além na liberdade humana, que ele não considerar mais salvação pela graça e pela fé, pode esquecer que não tem mais como colocá-lo numa posição de acordo com as Escrituras. A responsabilidade humana também não pode ser abandonada. O homem é responsável pelo que faz. Ele não é um mero robô. Ele tem ação, determinação, tem culpa pelo que ele faz, não pode ser colocado em Deus. E a gente pode discutir os detalhes disso, mas sem dúvida a Bíblia nos dá a ideia que essa salvação em Cristo é segura. Nós temos segurança em Cristo, não se pode construir uma salvação que, por causa de uma bolinha de ping-pong ou qualquer coisa, a pessoa deixe isso, falta a compreensão do que significa de fato essa salvação. Diante disso, nós já estamos caminhando para o final aqui, já estamos nos 35 do segundo tempo, vamos lá? A teologia bíblica procura fugir dessas categorias aprisionadoras do texto e faz exegese, que é a arte de interpretar, de ler o texto a partir das línguas originais, e respeita o texto. Escuta o texto e vamos ver o que ele tem a dizer. Permite a tensão dialética, não precisa ser uma coisa contra a outra. Veja bem, o que realmente acontece? A gente tem condição de entender? Não tem condição. Como é que se resolve a soberania divina e a liberdade humana? Se resolve? Não se resolve. Parte disso é misterioso. Deus age, você age. Então, nós temos aí uma parte do processo, duas paralelas só se encontram no infinito. Né? Uma moeda, não tem quem achou a moeda de um lado só, levanta a mão aí. Né? Toda moeda tem que ter dois lados. E isso não dá para compreender, está além da nossa condição. Toda vez que você tenta forçar para montar um sistema, você corta um pedaço do processo, pratica a teologia do Saci Pererê e a coisa não funciona de acordo com o texto. O texto não fica preso a caixas e devemos entender que a questão como algo que vai além da nossa razão. Apesar dessa situação toda, nós devemos seguir alguns conselhos ao tentar lidar com o texto devidamente. Primeiro, manter a tensão entre certas ideias. Qual é o grande problema? A gente imagina, preste bem atenção, que o texto bíblico é montado para satisfazer a nossa curiosidade. É igual estudo de escatologia. A pessoa não vai ouvir o estudo para fazer o que o texto tinha intenção, que é: veja que tipo de pessoas vocês devem ser, que tipo de piedade diante do fato da volta de Cristo. A ideia é saber se o anticristo vai ter unha encravada, para que time ele vai torcer, onde é que ele vai nascer, né? Se ele vai ter 1,80 m, 1,76 m e assim por diante. São perguntas que pretendem satisfazer a curiosidade humana, o que não é a proposta do texto bíblico. Então, as ideias têm tensão na Bíblia, porque isso tem uma função importante. Não dá para resolver tudo racionalmente. Precisamos entender a função do texto e obedecer. Veja bem. Quando a gente pega as categorias sistemáticas e joga, a gente prende o texto. Quer ver um livro da Bíblia altamente comprometido? É 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7 fala de celibato. Quem que vai falar sobre isso? Celibato você apanha, né? Porque vai ficar complicado, ninguém quer saber disso. Mas está lá, então a pessoa, não, isso aqui eu vou deixar para uma outra ocasião. Chega no capítulo 11 sobre o véu. Que véu, que nada, esse negócio de véu já era. Puxa, vai para o 12. Véu não cabe. Não vamos, será que o que esse texto está fazendo aqui? Problema dele, depois eu descubro. Vamos para o próximo. 12. 12, a gente tem a questão dos dons carismáticos. Igrejas mais fechadas não vão nem tocar nesse assunto, imagina, dá uma confusão. 14, fala sobre como lidar com o dom de línguas. 1 Coríntios, em grande parte das igrejas, metade já foi para o vinagre, não dá nem para abrir e falar sobre ele, porque a teologia sistemática controla, a pessoa não pode mexer.
texto bíblico não foi feito para confortar ninguém. E a Bíblia não pode ser amansada pela teologia e pela filosofia. E se a Bíblia produzir confusão na cabeça do cara, deixa produzir. Um pouquinho de confusão não faz mal para ninguém, né? Aí o cara, ele fica, porque isso é bom, porque o cara fica pensando, você descobre quem está vivo na igreja, depois você coloca, aí o cara vem, pastor, peraí, eu não entendi. Eu falo, opa, esse está vivo, ele não veio matar o tempo dele aqui, ele está realmente ligado no que está sendo falado. Porque senão, né, a ideia é jogar uma aspirina espiritual nos caras para eles aguentar a próxima semana, e a gente simplesmente quer satisfazer a curiosidade e deixar o pessoal felizes para sempre. Mas a ideia do texto é diferente. Então, muitos textos, se o texto que você lê enfatiza obediência e advertência, deixa o pessoal obedecer e ficar divertido. Se eles se sentirem um pouco preocupados, deixa o cara lá. E se o outro texto enfatiza a soberania e o amor de Deus? Também, eu me lembro que eu preguei uma vez um desses textos pesados sobre o amor de Deus. O cara no final do culto falou, ficou bravo, me chamou lá, pastor, você não pode fazer uma coisa dessa. Eu falei, mas que foi, pastor? Não pode. Quase que eu falei, cruz credo, crê em Deus, para, o que houve? Não sei o que lá, tal. Aí ele chegou e falou, não, porque do jeito que o irmão falou, se for assim, o pessoal nem vem mais na igreja. O pessoal já é cara de pau, já pega leve. Não falar que Deus é desse jeito é que ninguém vem. Aí eu falei, mas o marketing não pode controlar o texto, irmão. Deixa o pessoal não vem. O que eu vou fazer o quê? Né? Então a ideia é essa. Nós precisamos entender a complexidade de certos temas. Colocar em caixinhas definidas e tentar minimizar a força do texto não é a resposta correta. Precisamos saber o que é fundamental, o que o texto pretende, e escute o texto e não force o texto. É bom, né? A coisa que me deixa mais chateado e triste no nosso país é que o que menos se procura, o que menos se vende na literatura chama-se comentário bíblico. Há alguma coisa errada nesse processo. Ou as pessoas têm uma conexão direta que eles não precisam nem saber do que se trata, ou há uma espécie de desinteresse. O texto não pode forçá-lo. Leia o texto 3, 4 vezes, deixa o texto pregar para você primeiro, depois você fala para os outros, porque é palavra de Deus. E encerrando aqui, eu não vou gastar tempo olhando isso, mas a exegese original procura ver o texto, né, descobrir o seu sentido. Aqui tem todas as palavras, né? A palavra bahar e várias palavras do grego que tem a ver com eleição, com escolha, tomar, designar, ordenar. Não há tempo para a gente olhar esses detalhes. Aqui só um exemplo, só para a gente ver para que lado caminha uma teologia mais exegética e mais responsável com a Bíblia. E aí vem a última coisa, que aspectos práticos decorrem da compreensão do mistério que existe entre a relação de soberania divina e responsabilidade humana. Primeiro, diante de tudo que a gente ouviu, primeira coisa, podemos respeitar o sagrado e a sabedoria. O que quer dizer isso? É que a nossa limitação não permite fechar o texto em caixinhas menores e deve afirmar o texto e deixar ele exercer a sua função. Então a gente adquire uma respeitabilidade profunda com o texto. Eu acho tão interessante. Eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia é legal pra caramba. É impressionante como o texto assim chama atenção. Você lê Romanos, você lê devagarzinho, né? Aí, tal. Inclusive a gente está até fazendo hoje um programa chamado Rota 66, a Bíblia toda em 2 anos, pela Rádio Transmundial, com esses enfoques capítulo por capítulo. Você pega até pela internet se quiser. Aí você lê o texto, vai lendo Romanos, aí você vai no Romanos de 1 a 8, toda a teologia própria paulina mais forte, 9 a 11, aí a questão de eleição de Israel. Quando chega no capítulo 11, Paulo não aguenta, ele começa a louvar a Deus. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, né? Literalmente assim, o fogo cai em Paulo, ele não aguenta, né? A força da revelação. Quer dizer, o texto não vem só deixar a gente com a mente atendida, ele enche a alma de uma maneira surpreendente em função do poder do seu mistério. Então você respeita, né? O problema de muitas pessoas que estudam a Bíblia é que eles são atingidos por essa tendência gnosiológica dos nossos dias, e ele trata o texto como objeto e perde a relação de respeito e de percepção do sagrado, né? É muito conhecimento e pouca sabedoria. Aí a coisa perde o foco. Nós temos que entender que o texto quer deslocar a questão para a vida. A questão não é se você descobre qual é o último chifre da cabeça do cavalo, não sei do que. A questão é como é que isso vai fazer diferença na sua própria vida, e por isso o texto tem que ser afirmado, mesmo que racionalmente ele deixe a pessoa em dúvida. Depois, isso vai valorizar a unidade do corpo. Porque à medida que você constrói uma caixinha sistemática pequena, você vai chegando a um ponto
em que você diz, ó, a pessoa pensa diferente, vai separando. É uma vergonha o movimento evangélico no mundo. Nós temos mais de 100 mil denominações, a maioria tudo igual. Né? É uma coisa complicada. Você vai falar do evangelho com uma pessoa hoje, você fica num sufoco, cara, mas espera aí, mas ó, eu tenho uma igreja lá, que é os cílios de Moisés misturado com a vara de Arão, que engoliu as outras, como é que é a sua igreja? Eu não entendi e tal. Você fica numa situação, quase você tem que fazer, né? X tal que X pertence a R, X maior ou igual a zero, cosseno, tangente, fazer um gráfico, o cara entender o meio evangélico. Mesmo assim, não tem equação que consiga resolver o problema. A unidade do corpo de Cristo é um valor do Novo Testamento. Outra coisa é ter maior tolerância. Nós estamos brigando no Brasil por uma questão do século XVII. Mas as pessoas estão, né, assim, deixando em segundo plano o que é fundamental e discutindo os batistas, por exemplo, são bem conhecidos por serem muito chatos com esse negócio de batismo. Até que eu conheci um batista que foi para um grupo mais chato ainda. O cara chegou num lugar e ele queria trabalhar numa igreja na América do Norte, era um pastor da América do Norte. E aí chegou lá, o pessoal falou, escuta, você foi batizado? Foi. Como é que foi? Por imersão, biblicamente. Falou, mas como é que é isso? Não, fui batizado assim, o pessoal me colocou na água, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Falando, tá errado, tem que ser batizado de novo. Esse aqui não é aceito, que se não for batizado biblicamente. Mas por quê? Primeiro porque tem que ser mergulhado 3 vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo menos faz um curso de mergulho, né? Então, 1, 2, 3. E tem mais. Batismo, que é batismo, tem que ser para frente, não para trás. Quem quer para trás é endemoniado. Você tem que ajoelhar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Aí o cara ficou num sufoco, né? Porque ele sempre rebatizou todo mundo, agora chegou a vez dele. Tem que ser rebatizado. E tem igreja que discute se pode ser em tanque, se pode ser em água corrente. Tem igreja, só falta ver a temperatura da água, né? O ângulo que a pessoa cai-se com cosseno. Raiz de 3/2, ângulo de 60 e tal. O que vai discutir? Que mais? Onde é que a gente vai chegar com isso? Maior tolerância é necessário para que a igreja tenha impacto. Crescer em humildade diante da amplitude e grandiosidade da palavra de Deus. Se a gente perder esse senso de admiração, vocês estão perdidos, estão roubados. E finalmente o que Deus deseja, depois de tudo que a gente ouve, que a gente aprenda a glorificar a Deus e a ser obediente. Que Deus abençoe vocês. Quer deslocar a questão para a vida. A questão não é se você descobre qual é o último chifre da cabeça do cavalo, não sei do que. A questão é como é que isso vai fazer diferença na sua própria vida, e por isso o texto tem que ser afirmado, mesmo que racionalmente ele deixe a pessoa em dúvida. Depois, isso vai valorizar a unidade do corpo, porque à medida que você constrói uma caixinha sistemática pequena, você vai chegando a um ponto em que você diz, ó, a pessoa pensa diferente e vai separando. É uma vergonha o movimento evangélico no mundo. Nós temos mais de 100 mil denominações, a maioria tudo igual. Né? É uma coisa complicada. Você vai falar do evangelho com uma pessoa hoje, você fica num sufoco, cara, mas espera aí, mas ó, eu tenho uma igreja lá, que é os cílios de Moisés misturado com a vara de Arão, que engoliu as outras, como é que é a sua igreja? Eu não entendi e tal. Você fica numa situação, quase você tem que fazer, né? X tal que X pertence a R, X maior ou igual a zero, cosseno, tangente, fazer um gráfico, o cara entender o meio evangélico. Mesmo assim, não tem equação que consiga resolver o problema. A unidade do corpo de Cristo é um valor do Novo Testamento. Outra coisa é ter maior tolerância. Nós estamos brigando no Brasil por uma questão do século XVII. Mas as pessoas estão, né, assim, deixando em segundo plano o que é fundamental e discutindo os batistas, por exemplo, são bem conhecidos por serem muito chatos com esse negócio de batismo. Até que eu conheci um batista que foi para um grupo mais chato ainda. O cara chegou num lugar e ele queria trabalhar numa igreja na América do Norte, era um pastor da América do Norte. E aí chegou lá, o pessoal falou, escuta, você foi batizado? Foi. Como é que foi? Por imersão, biblicamente. Falou, mas como é que é isso? Não, fui batizado assim, o pessoal me colocou na água, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Falando, tá errado, tem que ser batizado de novo. Esse aqui não é aceito, que se não for batizado biblicamente. Mas por quê? Primeiro porque tem que ser mergulhado 3 vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo menos faz um curso de mergulho, né? Então, 1, 2, 3. E tem mais. Batismo, que é batismo, tem que ser para frente, não para trás. Quem quer para trás é endemoniado. Você tem que ajoelhar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Aí o cara ficou num sufoco, né? Porque ele sempre rebatizou todo mundo, agora chegou a vez dele. Tem que ser rebatizado. E tem igreja que discute se pode ser em tanque, se pode ser em água corrente.
Tem igreja, só falta ver a temperatura da água, né, o ângulo que a pessoa cai com cosseno. Raiz de 3 sobre 2, ângulo de 60 e tal. O que vai discutir? Que mais? Né? Onde é que a gente vai chegar com isso? Maior tolerância é necessário para que a igreja tenha impacto. Crescer em humildade diante da amplitude e grandiosidade da palavra de Deus. Se a gente perder esse senso de admiração, vocês estão perdidos, estão roubados. E finalmente, o que Deus deseja, depois de tudo que a gente ouve, que a gente aprenda a glorificar a Deus e a ser obediente. Que Deus abençoe vocês. Onde é que a gente vai chegar com isso? Maior tolerância é necessário para que a igreja tenha impacto. Crescer em humildade diante da amplitude e grandiosidade da palavra de Deus. Se a gente perder esse senso de admiração, vocês estão perdidos, estão roubados. E finalmente, o que Deus deseja, depois de tudo que a gente ouve, que a gente aprenda a glorificar a Deus e a ser obediente. Que Deus abençoe vocês.